Padre, qual é a sua idade? Eu tenho 75 anos para 76. 76 em outubro. De sacerdócio, o senhor tem quantos anos? 40 anos e um pedaço. Quase 41, porque em maio, 41 anos. O senhor é natural de onde? De Milão. E quando chegou ao Brasil? Eu cheguei ao Brasil no 69, em maio de 69. Veio com o objetivo de seguir a vida? Quando eu entrei no seminário, congregação, pedi ao padre geral, um dos conselheiros padre geral, né, a possibilidade de estudar no Brasil, porque queria trabalhar no Brasil, particularmente em Bragança, por causa da rádio educadora. Eu era especialista em rádio. Só para puxar pela sua memória uma curiosidade, em Bragança conheceu a irmã Sirene Maria da Silva Guedes? Sim, anos atrás. Não, é só uma curiosidade, porque eu a conheço também. Então, foi estudar em Bragança e aí... Não, então, ele me mandou no Chile porque não tinha universidade aqui em Bragança. Mas no terceiro ano, sendo que aqui a rádio estava em uma situação um pouco desastrosa, me pediu para vir para cá. Eu continuei estudando um pouco particularmente, um pouco com a ajuda dos outros padres, da teologia, e agitando a rádio educadora. Effettivamente conseguimos dar um pouco mais de consistência, de continuidade. Então o senhor está um pouco também no nascedor da própria rádio. Não, nascedor porque nasceu antes. Eu cheguei a renascer, praticamente do 69 até o 80 e pouco, quando tinha algum problema um pouco complicado, normalmente eu ia ajudar a superar as situações. Quando estava lá por muito tempo de manutenção, não é? Depois, sendo que estava no interior do Pará, Santa Luzia, depois Capitão Poço, São Miguel, etc., não podia ir sempre em Bragança. Agora, quando era uma coisa mais importante, ia fazer o meu trabalho e depois voltava. E de Bragança, o senhor migrou para onde? Quais são os outros municípios Eu antes de chegar em fiquei Santa Luzia? 2 anos em Belém. Depois, ano 73, no começo de 73, o padre superior nos mandou 2 e 3 padres a Orem. Nós morávamos em Orem, um servia Capitão Poço, outro servia Orem, outro servia 47. Depois, pouco a pouco, evoluíram as coisas, eu fiquei fixo no 47, porque o padre ficou doente, ficou uma série de complicações, né? Então eu fiquei lá definitivamente. A partir de que ano? 73, 77, fim de 74, começo de 75, uma coisa assim. Oficialmente passou a se Sim, instalar? 75 oficialmente. Mas já havia ido a Santa Luzia? Sim, é da 73 que estava acompanhando sempre a cidade. Normalmente, toda semana, estava lá, depois tinha todas as desobrigas, etc. Porque nós começamos a trabalhar muito com o interior, né? Muito com a comunidade local, etc. Por um ano fui transferido, por uns 5 ou 6 meses, fui mandado para Orem por causa de uma situação sempre de doença, etc. De outro padre, e veio um padre me substituindo. Mas depois voltei em 47 e fiquei lá até 84, me parece. Assim. Então você ficou em torno de 7, 8 anos? Não, 11, 12 anos. 12 anos. Cerca de 77? Pouco mais de 12 anos. De 74, mais ou menos? 73 a 84. 84. Então, vamos falar agora, o município ainda não era nem instituído. Não era município, era ainda dependente do Orem. Ainda era dependente de Orem. Lembro.
Qual é a recordação que o senhor tem da sua chegada, do seu contato com a comunidade lá? Bom, a chegada minha, eu cheguei ali, nem me conhecia, eu comecei a rezar a missa, etc. Depois começou a pouco a organizar a comunidade em base comunitária, como nós dizíamos, cioè, procurando dar muita responsabilidade aos leigos, etc. E foi evoluindo pouco, trouxe algumas vezes algum curso di formação humana, perché também as duas coisas têm que ir juntas, a formação religiosa e humana é o homem que cresce, o homem na sua totalidade, não se pode seccionar, etc. E o senhor rezava missas na igreja do que hoje é a matriz ou em outras igrejas? Bom, antes, quando eu cheguei lá, era uma pequena, era uma diferente. Nós, depois de 2 anos, começamos a construir a matriz. Bom, mais ou menos como é agora. Fizemos uma pequena modificação. E o senhor criou, trabalhava junto com pastorais, com comunidades eclesiásticas? Sim, como é que era o seu trabalho? Porque nós tínhamos mais de 80 comunidades. Isso chegava até o Gurupim. Ah, no global, não é? Eu era como se chama, do Caeté, o Curupim, toda aquela área ali. Mais de 80 comunidades. E muito no interior, mas também acompanhava muita comunidade. Nós começamos a construir as comunidades de base, que já existiam 1 ou 2 tentativas, e começamos a incentivar muito isto. Também na mesma cidade nós repartimos em setores, se chamava setor A, setor B, setor C, setor E, ainda agora ainda hoje é assim. Tem alguns que lembram isso. Fizemos assim para poder ajudar a crescer, nós temos que repartir um pouco, não é, as responsabilidades. Então se parte de lá o conceito básico, não é? Qual assim, o papel da igreja no desenvolvimento de uma cidade como Santa Luzia? Como eu vejo, não é? Nós temos que ser inseridos dentro da vida da comunidade, não é? Temos a nossa perspectiva religiosa, mas é toda a comunidade que cresce junto. Portanto, por exemplo, quando tinha problema da escola, nos inserimos dentro, conseguimos um caminhão que levasse os meninos para a aula, o prefeito pagava o motorista e coisas, nós dávamos um caminhão como colaboração para poder começar a desenvolver a escola também. Então tinha um grupo que ia estudar em Capanema, neste caminhão, né? E ele depois trazia, quando ele vinha de volta, trazia naquele do interior para estudar na cidade, aquela aula, essa parte que não tinha no interior, isso era praticamente um desenvolvimento ainda. Isso aqui não lembro quando, mas começamos a ser em 78, quando, por exemplo, se tinha que fazer começar a fazer o ginásio, como que se passar até a 8ª série, que naquela época era ainda as 2 possibilidades. Nós ajudamos muito, né, neste trabalho, seja a prefeitura, seja o povo, né? Tinha, por exemplo, que ajeitar a cidade, nos ofereciam para ajudar, depois o prefeito assumiu ele diretamente, fez, e com isso começou a chegar o ginásio. Pouco a pouco se desenvolveu a cidade, o primeiro ginásio, depois o 2º grau, etc. Penso que faz parte um pouco normalmente da vida também religiosa, perché in fondo a cultura ajuda a uma espiritualidade mais profunda, não é? Portanto, nós combinamos as 2 coisas. Não sei se o senhor lembra, a diocese, que naquela época da prelazia de Bragança, tinha pelo rádio a formação até de 2º grau. Tinha as aulas, ensino, vários tipos, etc., até chegar a fazer o curso de 2º grau pelo rádio.
perché è un interesse nostro ajudar a desenvolver o povo. Uma igreja, quando ela se relaciona com esses problemas, questões da comunidade, no caso particular de Santa Luzia e daquela área do Nordeste, existem muitos conflitos fundiários. O senhor chegou a interceder em algum conflito? Sim, o famoso conflito da Chilapar. O senhor teve um papel determinante nesse conflito? Bom, determinante não sei, mas sei que eu ajudei o povo a se unir para poder se defender. Mas eu disse, se eles ficam unidos, podem ter mais força. Então nós conseguimos que quando alguém era ameaçado, todos os outros iam junto com ele. De maneira que não fosse unido, porque em fundo cada um é uma unidade, mas é o conjunto que sofre, porque se eu tiro um, depois tiro outro, quando se ajuda que todos fiquem juntos, né, consegue manter a sua posição. E para ajudar isso, nós fizemos um sistema que toda a comunidade colaborasse um tanto por mês para pagar um advogado que defendesse a posição dos colonos, porque é a famosa gleba da Chilapar, não é? Mas depois tinha outro também, outros fazendeiros, né, também. Eu não lembro o nome de todos, não é problema, porque já passou o tempo, quando passou, não é minha tarefa. Quando era a minha tarefa, estava dentro até o pescoço. Foi ameaçado, mandaram pistoleiro atrás de mim, etc., para mandar para a polícia me pegar. Mas pouco a pouco a gente não fazia nada de especial, somente era esta coisa, não motivar, não é, o povo a defender os seus direitos e ajudá-los neste ponto. Então o senhor disponibilizava, não digo a igreja, mas as ações de evangelização em benefício dessas porque pequenas... faz parte, o homem, eu tenho a ideia que não podemos separar a igreja do Estado. Cioè, separadas são oficialmente, né? Mas depois um ajuda o outro, no sentido, é o homem que vale, não é a entidade. A entidade é a serviço do homem, não o homem a serviço da entidade. Não sei se entende. Compreendo sim. E para mim isso aqui é essencial. Além Pronto, não é que a igreja se colocava, é normal, eram os fiéis que precisavam disso, não se podiam fazer. Se um era preso, eu tinha que ir lá para me tornar presente na vida dele e saber todos os pormenores para ver como poder ajudá-los a superar essa situação. Se era ele que era culpado, eu com ele falava claramente. Se ele era culpado, mas se ele não era culpado, tinha os outros que estavam superando os próprios direitos, então eu ajudava a defendê-los, é lógico. Quando sofria esse tipo de ameaça, como é que o senhor se sentia? Tranquilo. Eu ficava tranquilo, no sentido tranquilo. Tinha que ter precauções, não é? Por exemplo, muitas vezes colocava a lede, botava na lede alguma coisa e dormia no chão, porque de maneira que chegasse, tirava na lede, coisa dessa, mas feita sem ninguém nem sabia disso, não falei com ninguém, mas não era normal, era normal que a gente tivesse, quando por exemplo uma vez a polícia queria me pegar, eu dei uma volta, mas que não me pegaram, foi diretamente para o secretário de segurança e conversei com ele. Estou aqui, é preciso, nós conversamos. E quando ele viu um pouco toda a situação e começou, não digo a se tornar amigo, mas começou a ver com outros olhos o problema, também dos colonos. E teve tudo uma situação com a SNI, não é? Naquela época do Sistema Nacional de Segurança. Né? Informações. Com a polícia militar, com a polícia civil, etc. Era um contato que se tinha quase que constante, que tinha que ter.
seja para mostrar que não tinha nada contra nem a um nem a outro. Eu defendia o direito do colono. Por exemplo, uma vez, numa conversa, onde disse, mas isso é um subversivo. Não, subversivo é um senhor. Como? Sim, tem a lei dos estatutos da terra que diz que não há um dia uma pessoa tem direito. E i signori che ritirare esse direito. Parlo da signori che insomma sovvertono la lei. Per lì nasceu todo un problema. Non so se si intende. Ma questo qui è perché noi sempre, in todo caso, partiamo dal fatto che è l'uomo che deve essere aiutato. Portanto, l'uomo nella sua essenza totale, non sezionale. Non so se si intende. O senhor, além de contato, portanto, com lideranças, o senhor teve contato pessoal com o próprio Quintino? Sì, ele era un nostro, come si chiama, la comunità, onde ele ligava per di lei, depois di là saiu per motivos vários, na minha briga, etc. Então foi para a Pau de Lemo. Ele era comunitário, e come molto comunitario quando venne in 47 se non tinha lugar ia na minha casa. Normale, para mim não houve. Com ele procurei dizer de ser mais tranquilo, ser menos, né? E portanto muitas vezes discutimos sobre esta atitude um pouco violenta que às vezes tinha, né? Mas por muita outra coisa estava certo, foram enganados. Ele se queixava com o senhor, padre? É lógico, sì, perché fazia parte. Eu tinha contato con la grande maioria protestantes. Una vez un pastor veio me pegar em 47 para ir no Cristal, que tinha um problema sério de terra lá, etc., para ajudá-los a superar essa situação. Nós éramos amigos. O senhor tinha, então, influência na... Sì, specialmente con os colonos tinha bastante. Também porque com a ajuda também da questi advogati, etc., nós conseguimos a certo ponto giocare. Eu lembro que uma vez era a véspera do Domingo de Ramos. Terminei a missa, chegou lá um fulano, lá do Grappedaria, chegou come si chiama, a polícia para dar-nos a ordem de sair, para despachá-lo, né? Então eu disse claramente a eles que eu vou lá, aver ajudá-los um pouco. Portanto, à noite viajei para poder conversar com o delegado lá, expliquei como era a coisa. O delegado deu uma semana de prazo para poder apresentar todas as nossas motivações. Eu me lembro que aquela vez, quando voltei, estava já na missa de 6 horas, então eu fui tomar um banho e comecei novamente todo o meu trabalho de Domingo de Ramos. Me lembro que aquela vez, eu lembro sempre porque foi muito pesado, muito puxado, uma noite inteira de viagem. E na mata era toda a pé, sem lanterna, porque o fazendeiro que estava lá queria me apanhar. Então, nós, para evitar que ele me apanhasse, sabesse nem onde estava, né? Todo no escuro. A vida exige que a gente corra, que faça as coisas quando é minha obrigação. Era a minha obrigação porque estava lá. O senhor praticamente agia como entre aspas, um trabalhador rural que também estava ameaçado. Para o fazendeiro não tinha diferença. O padre, o trabalhador rural, invasou, a bem dizer. Praticamente, porque não, eu tinha pouco, era visto como aquele que motivava eles. Enquanto eu aquele que ajudava ele na defesa, porque se eu
sono collocato in una comunità e studio il problema da quella comunità, non mi interessano le altre. Cioè, le altre mi interessano a medida che mi convidano. Non so se si intende. Ma se io sto in una parrocchia, per esempio, fossi in una parrocchia della Basilica, è là che io tengo che agire. E non so qual è il sistema, perché là è un sistema. In San Paolo poi altro. É lógico. Padre, isso internamente a igreja não lhes puxava as orelhas? No, al primo momento ninguém entendeu. Cioè, molti non intendevano. Il padre il padre nostro provinciale, non so come ti aiutare, non so che fare. Io dico, também non so, vamo tentando, se non mi appoggia, quanto non puoi. Anche in quanto era quasi contrario, ma poi, no fim, quando viram la situazione, appoggiarono. O mesmo bispo, a un certo punto, entrò a contatto con la gente, eccetera, e procurò di aiutarnos nei limiti del possibile. Ma intende che anche per loro c'erano novità. Non sapevano che fare, non si sapeva che fare, si faceva in pace un poco. Io recebi un poco di aiuto dal avvocato, perché poi noi che non erano avvocati, erano solamente studenti, ma ugualmente un po' aiuta di loro, nella parte che loro stavano sapendo. Era una fase, una parte aiutava, una parte atrapalhava, perché bisogna differenti, non è da scusa. Perché io sono parecer che non esiste, non era necessaria la violenza, era necessario il fatto che si unisse in una difesa per la quale os outros non potessero invadir. E como é que a comunidade de Santa Luzia reagia, assim? Ma che io saiba, la maioria stava di accordo con la gente. Io non posso perguntare perché tante volte pubblicamente si parlava disso. Era entre quelli che collaboravano con il pagamento dell'avvocato. Cioè non era incontrare a me. Allora sì, dentro di alguém talvez di altra prospettiva politica, eccetera, perché io non voglio politica, io non ho idea politica, non entro in una prospettiva politica, una prospettiva di aiuto, cioè politica nel sentito teorico, non nel sentito partidario. Lì sì, ma in todo canto, perché erano vari os lugares. Per primo lugar nós desmanchamos um fulano que fazia assim, que colocava uma pessoa como professor e dizia para tu, recebe o documento do terreno e mi vende o terreno tanto. Quasi che una compra. Então noi desmanchamos un poco isso, perché a giustizia è altra cosa. Por essas ações, o senhor se sentia mais amado ou mais odiado? Eu tive a impressão de ser amado. E a impressão ficou mais forte depois, quando saí de lá. Perché incontramos vários na rua, eccetera, effettivamente con un'attitudine quasi di carinho, di attenzione. E quando fui là, até uma che in un certo periodo tomò un'attitudine quasi contraria perché c'era un motivo concreto, era preso, anche a me avevo un incontro con carinho, con attenzione, che fu solo una vez o due là, io non volto normalmente perché terminou, io vou onde Deus me manda, terminou, eu deixo lá eles crescer, porque são eles que têm que crescer. Eu tenho que servir a eles até que posso, quando não sou mais eu, é outro. E outro tem a sua perspectiva, de suas maneiras. Afora essa questão fundiária, o que é assim, alguma curiosidade, alguma coisa que o senhor acha que poderia acrescentar da sua vivência, que não deve ter sido pouca coisa, né, que vivenciou, não é? No, aquilo que eu descobri uma atitude muito humana do paraense. O
paraense para mim é uma pessoa que tem uma perspectiva, uma dimensão humana de vida, etc., que é fantástica. Perché vivendo no interiore, in todo tipo di interiores, interior che, per esempio, un dos primeiros anos que estava no 47, primeiro ano, para assinar um casamento civil, teve que ir em 3 comércios, perché ninguém sabia uma dimensão do ponto de vista cultural muito baixa, mas uma dimensão humana muito alta. E quando, naquela época, eu fui com meu companheiro que me pediu ajuda para umas coisas em New York, fomos lá para uma casa, eu ia para casa, para a Itália, ele ia também, mas ele tinha que passar em New York, tinha uma dificuldade, me pagou a diferença, disse, vem lá que me ajuda. E foi lá com ele. O que me impressionou é, aqui é um voto alegre, cioè con una comunicativo, etc. Lá triste, fechados. É uma impressão terrível. E quando tem um sorriso, si vê que é um sorriso artístico, cioè não natural. Enquanto aqui se vê mais esta dimensão humana forte, verdadeiramente viva. Isso de alguma maneira contagiou o senhor no seu trabalho? Sì, perché effettivamente para ajudar a criar as comunidades tem que dar valor ao humano que está dentro deles. Eu encontrei em todo canto, por exemplo, na cidade numa forma, em 47, né? No interior outra, mas sempre achei muito esta riqueza fantástica. O senhor casou, ordenou, batizou, encomendou muita gente, pai? Ma ordenar não, perché non sou bispo, ma casar e batizar, etc., muito. Perdeu a conta, não parou nem para contar. No, perché a média era uns 780 por ano, para o mínimo. 700 e... Batizado, até mais de 1000 algumas vezes. Só ali naquela comunidade? No, na paróquia. Portanto, c'è molto, casamento erano 400, 500. Por ano? Por ano. Meu Deus do céu. Era toda uma... Casava e depois batizava o É o conjunto di cose. Ma come dico io, praticamente vi e che è interessante che também con os protestantes eu não tive brigas. Alguns que vinham lá no começo a falar mal, etc., mas depois a gente não deu bola e acabou-se. A coisa se supera. E con aquele enquanto stavo muito com ele. Era assim, differenze di pensamento, né? Ma io vi che na medida che noi verdadeiramente ajudamos o povo a crescer, ele se aproxima também de Deus. É uma coisa, perché è uma riqueza umana que entra dentro. Como é que eram assim, as ruas e as casas de Santa Luzia? Ma no primeiro momento era todo de taipas, era raríssimas casas de alvenaria. Tinha, né? Tinha alguma, mas também aquelas muitas vezes rústicas, essa. Poi pouco a pouco foi evoluindo, perché Santa Luzia mudou muito quando foi nos últimos tempos, perché mudou enormemente. Qual foi a última vez que o padre foi a Santa Luzia? Non lembro se 3 o 4 anos atrás que me convidaram para a festa de Santa Luzia para celebrar alguma coisa, estava fazendo uma lembrança do passado, etc. Então eu fui lá com aceitei convite. Sentiu o impacto de uma mudança? Ma sì, a mudança sim, perché è logico, cammina. Ma agora, tem no segundo grau, já tem muito que tem na universidade, precisamente fizeram algum curso universitário também, no mesmo, para ouvi dizer, 47. Acho que fazem em Capanema, em Bragança, alguns professores estão sendo apoiados para
fazer uma formação específica. Sim, sim, vários tipos de pessoas. Pronto, é toda uma evolução que não tinha antes. E não se podia, portanto, exigir uma coisa quando a situação... Ma isto não igualmente mi deu uma dimensão muito humana das pessoas, muito um diálogo verdadeiro com todos. Eu mexi bem. De quem da velha guarda luziense o padre lembra bem, assim, nomes que o padre que tenham marcado um bocado, seja para bem ou para mal? Nós, por exemplo, tínhamos muito com colaboradores. Chico Galdino era um dos mais, era uma pessoa muito humilde, muito simples, mas tinha uma vivência humana muito forte. Não é? Agora, os nomes não me lembro mais, porque tem uma coisa, eu depois de um pouco esqueço tudo. Normal. Dele me lembro, mas os outros não. E o Manuel Gaio, o padre conheceu o Manuel Gaio, que é o homem que teria sido o primeiro a habitar o quilômetro 47? Não sei se conheci. Não sabe se conheceu, não. Mas não é conheci muito, agora. Ah, sim, sim. E, padre, como é que o senhor vê, assim, para a gente fechar, assim, hoje, o senhor acha que a igreja, ela tem que ter uma posição assim como a sua, por assim dizer, mais autêntica, envolvida na comunidade, ou ela tem que ter uma posição de isenção nas comunidades? Eu sou do parecer que o homem, tudo que entra, é sempre o homem na sua totalidade. Portanto, a igreja não fala com o Senhor só espiritualmente, fala com o Senhor, com seus problemas também. Quase qualquer problema seja, e vai ao encontro e procura ajudá-lo, que o Senhor possa sempre mais resolvê-lo da maneira melhor possível. Portanto, eu acho que uma inserção da igreja nas coisas seja normal. Não a nível político partidário. Ali não. Ali é um fato verdadeiramente dos, né? Não é nesta linha que nós entramos na outra linha. Nós apoio em tudo aquilo que é a vivência do lugar. Se, por exemplo, põe a casa para dizer uma coisa, eu me lembro lá, quando eu fui com o doutor Almir Gabriel, ele dizia, olha, quando eu era secretário de saúde de não sei de quem, lá no 47, no tempo nada. Então ele fez o posto de saúde. Que está naquele que era setor D há um tempo. Quando inaugurou, ele me chamou, mandava pegar, eu fui lá, não sabia disso. A um certo ponto, antes da destruição, deve nesse posto, rapaz. Mas para mim não é, foi na vitória, sim, nesse sentido, mas é normal, nós temos que ajudar o povo a crescer. E também nessa parte, se os outros não têm coragem de falar, alguém vai falar. Não sei se entende. Pronto, isto foi na saúde, foi na educação, para ter lá primeiramente o ensino completo, depois o segundo grau, etc. Padre, o senhor na missa, durante a missa, o senhor usava também a missa para fazer comentários sobre essas situações em geral? Sim e não, alguma coisa só, em geral, por exemplo, pedia, vamos rezar, porque a situação me lembra quando chegar naquele lá que ele disse, na véspera do domingo de Ramos, disse, terminando a missa, porque foi lá, disse, olha, rezemos para que se resolva o problema, porque era pedaleira que chegaram lá, o delegado para expulsá-lo, vamos ver se conseguimos acertar. Ajudá-los. Cioè, apresentava o tema. Nós pastorais era mais, às vezes, mais claro, não é? Na igreja, efetivamente, ficava mais numa parte de apoio espiritual, etc. Porque, lógico, eu tenho que também respeitar os momentos da vida.
Padre, nós vamos sair com a tiragem do jornal no dia 15 de abril, que ele está sendo um jornal mensal. Portanto, é um bocadinho antes da Páscoa. Então, eu queria que o senhor, para encerrar, o senhor fizesse uma mensagem, particularmente para a comunidade de Santa Luzia, para a gente colocar sua mensagem de Páscoa no nosso jornal. Bom, não preparei nada, é só espontâneo. Lembrando um pouco todo este tempo passado juntos, o esforço que nós fizemos para construir as comunidades em todo canto. Não conseguimos em todos os lugares, mas em muitos lugares despertou-se este senso de comunhão que tem que unir os povos. E Jesus morreu próprio nesta mensagem, se poderia dizer, ajudando a superar aquela barreira que nós construímos com o nosso egoísmo, para construir uma verdadeira unidade, e a nossa espiritualidade deveria partir de lá. Unidos com Ele, pelo Espírito Santo, nós conseguirmos verdadeiramente a encontrar sempre a maneira para superar cada momento difícil, não tanto na briga, não tanto na prepotência, quanto na verdadeira compreensão um do outro, no respeito mútuo e também na misericórdia. Obrigado. Se imaginem, não são palavras bonitas, porque não tenho palavra bonita. Então, vou fazer uma foto sua aqui, mais uma para